Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Algo a Mais. Hoje, terça-feira, a gente vai conversar sobre o quê, Doug? Exato, pessoal. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre como se comunicar e quem não se comunica se comunica. E também vamos falar um pouquinho sobre dicas de moda, isso aí. Exatamente. A gente vai receber... aqui a minha caixinha, estava tudo ok, já tá tudo ok tudo agora. certo? Acho que tá tudo então, sob tá tranquilo. Bom. Tudo sob tranquilo, olha. Exato. Ele aprendeu tudo sob tranquilo, é isso. Isso. Somos parceiros do Tudo Sob Tranquilo. É pra ser um bloco de carnaval, né? Sexta-feira a gente sai com tudo sob tranquilo. 2 pessoas. É um bloco de 2. Então, pessoal, hoje a gente está recebendo a Kátia novamente para falar sobre a comunicação, a importância da comunicação. Seja muito bem-vinda, bom dia. Bom dia, muito obrigada por estar mais uma manhã aqui com vocês, com nossos telespectadores, levando muito conhecimento e muita informação. É sempre um prazer tê-la aqui. Com certeza. E é isso aí, pessoal. Hoje a gente vai falar, então, sobre a importância da comunicação. Em seguida, a gente recebe Karine Zucconelli para falar sobre dicas de moda. Então, você que quer saber qual é a melhor roupa para se usar, a melhor combinação, estampa com estampa, ainda dói os olhos, como é que fica? Né? Falando nisso, então, pessoal, queria comentar com vocês um pouquinho sobre como assistir a Conecta Mais Web TV, mandando um abraço para o Thiago Ziri, que está saindo de Moonwalk aqui do estúdio. Que, inclusive, para você que quer acompanhar notícias da nossa região, do estado, do país e do mundo, se conecte no Conecta News, isso todos aí. os dias a partir das 7h30 da manhã, aqui na Conecta Mais Web TV, trazendo muita informação para você. Mona, e para quem quiser pesquisar sobre programas que já passaram aqui, sobre matérias que já aconteceram aqui na nossa Conecta Mais Web TV, como pode fazer? Então, é simples, é só você entrar em youtube.com/Conecta Mais Web TV. Lá você vai encontrar todos os programas que já aconteceram, todas as reportagens, matérias, entrevistas, transmissões ao vivo, caso você tenha aparecido em alguma, tenha perdido. Sexta-feira passada a gente fez a transmissão ao vivo, né, do campeonato, da final do campeonato. Olha, para quem quiser conferir, está aí a nossa home do YouTube. Para você quiser conferir, existem vários vídeos que a gente fez desde o início da Conecta Mais Web TV. Cada uma com sua playlist, né? Só ir lá conferir, vai em vídeos. Bem organizadinho. Como deve ser, né? Para os nossos telespectadores não se perderem. Fazendo esse trabalho sempre para você, né, pessoal? Vou pedir para o Matheus clicar aí em playlist, ó, e tem a playlist de todos os programas que você pode acompanhar diretamente. Se quiser assistir só determinado programa, consegue fazer isso através do nosso canal do YouTube. Isso mesmo, aproveita, se inscreve, ativa o sininho, compartilha, comenta, faz tudo que... Manda uma carta, imprime, manda um Sedex, não, um fax. Isso, é bem comum hoje em dia o pessoal ter fax. Claro, sinal de fumaça para dizer que está assistindo a gente, tudo é bem-vindo, tá, pessoal? Exato. Pessoal, e comentando um pouquinho sobre os nossos patrocinadores, então, Clínica Magras, nossa missão é transformar sonhos em realidade. Isso mesmo. Somos singulares. A Clínica Magras, que fica na rua Flores da Cunha, 564, aqui em Nova Prata, na rua aqui do Mercado Dia, logo para baixo do restaurante Delícias do Prata. A Clínica Magras, então, que tem o telefone 21 60 20. Aí um pouquinho do que o pessoal da Clínica Magras faz aqui em Nova Prata. Bastante coisa com resultado, umas questões bem legais para você que procura uma qualidade de vida melhor, uma saúde melhor, para que você possa levar essa vida cada vez mais adiante, né, Mona? É isso mesmo. Inclusive, a gente recebe o pessoal da Magras todas as quintas-feiras, né, Doug? Com certeza. A gente fala sobre os procedimentos que eles oferecem. Então, nessa quinta, fica ligadinho que você vai conhecer mais um procedimento, mais um tratamento que eles oferecem na Clínica Magras. Nosso outro apoiador é um novo mundo do cinema bem pertinho de você. Eu dei uma enrolada. Para saber sobre as sessões, sobre os filmes em cartaz, sobre quais os horários que você tem disponível, você pode acessar movieart.com.br. Lá você confere tudo que está disponível para você, os horários, e também faz a compra do seu ingresso online, caso você não possa ir pessoalmente lá para fazer essa compra. Então, pessoal, Magras, Movie Art Cinemas, nosso muito obrigado, né, Doug? Com certeza, muitíssimo obrigado. E obrigado também a Kátia por estar aqui aí. conversando mais um pouquinho conosco. Muito obrigada, eu que agradeço.
bom dia, né? Eu não sei antes, eu acabei me passando, não dei bom dia. Mas, enfim, é sempre um prazer poder compartilhar com vocês, com o pessoal, um pouquinho do meu conhecimento. Kátia, Isso para o mesmo. pessoal, eu sei que se torna um pouquinho repetitivo, mas para o pessoal que de repente está assistindo o programa hoje pela primeira vez, eu gostaria que tu se apresentasse novamente, quais são as tuas formações, Isso. para que o pessoal te conheça um pouquinho mais. Ok. Então, eu sou administradora, né? Fiz a faculdade de administração, uma especialização em psicologia organizacional. Iniciei as formações na área de desenvolvimento humano, de coach em PNL em 2014 e vim me especializando nessa área desde então. Aí trabalho com questão do desenvolvimento da carreira profissional, desenvolvimento de equipes e lideranças, aquelas pessoas que querem dar um upgrade na sua vida pessoal e profissional. Muito bem. Perfeito, e eu já vou te começar com as perguntas sobre o assunto que nós temos hoje, um assunto bem importante, inclusive, e que a maioria das pessoas muitas vezes tem dificuldade nessa questão. E não percebe, né, que existe. Exatamente, muitas vezes somos incompreendidos pela dificuldade em se comunicar. Kátia, qual a importância de saber se comunicar? Além de se comunicar, de saber se comunicar. Sim, então esse assunto ele é bastante amplo, né? Então, Com certeza. até quando surgiu essa ideia da pauta, eu fiquei pensando muito sobre, porque todas as minhas passagens por empresas, os treinamentos, sempre tem uma pincelada, uma abordagem sobre a comunicação. Até porque ela é um dos principais gaps hoje dentro das organizações, dentro das empresas e até nos relacionamentos. A falta da comunicação, muitas vezes, não é nem não saber se comunicar, é não se comunicar também. Então, a gente tem que observar muito isso, tem que se conscientizar que, sim, precisamos nos comunicar. Acho que a falta de comunicação abre espaço para dúvidas, né? Exato. E se a gente olhar assim, ó, tudo comunica. Esse cenário aqui em que a gente está, ele comunica alguma coisa para quem está assistindo. Com certeza. Ele passa uma mensagem. Então, ou ele passa uma mensagem alegre, divertida, descontraída. O outro ambiente pode passar uma imagem um pouco mais triste, melancólica. Então, esses ambientes, as cores, os objetos, tudo se comunica. Então, tudo é comunicação. E aí não tem uma forma do ser humano se entender se não for pela comunicação. E não é verbalmente apenas. A gente tem a linguagem verbal e não verbal. Então, a linguagem verbal são as palavras que a gente expressa, né? E a linguagem não verbal, ela é todo o resto. Então, ela é muito mais importante a gente prestar atenção, a gente entender sobre ela, do que somente se preocupar com a questão da comunicação verbal. Muitas vezes, inclusive, a comunicação não verbal comunica mais do que a verbal. Com certeza. Sim, tem um estudo que diz que só 7% da comunicação é a verbal. A verbal. 38% é o tom de voz que você utiliza para se comunicar. E os outros 55%, então, são a linguagem não verbal. O que pode se incluir na linguagem não verbal, Kátia? A questão de como você está se vestindo comunica alguma coisa, né? Isso já é uma forma de expressão, já está comunicando algo. Posso dar um exemplo disso? Pode. Por exemplo, quando a gente perde algum familiar, a gente veste preto. Sim. Um exemplo, para ficar mais lúdico, digamos assim, o pessoal entender o que tu está querendo dizer. A gente está de luto, a gente veste o preto. Sim, até assim, ó, a questão de uma pessoa ser mais descontraída, mais engraçada, ela vai provavelmente utilizar de uma roupa um pouco mais descontraída. Tem um cara que vem trabalhar aí muitas vezes com umas camisetas de filmes e séries e tal, Ele se eu não me engano, amanhã tem um programa dele, né? Amanhã, que é quarta-feira, tem Diretório Geek. Daí, se você não conhece, dá uma assistida lá, que é esse moço que... Vamos dar umas dicas, deixar altas dicas para ele ali. Altas dicas, o nome começa com Dou e termina com Glass. Bacana, não conheço. Então, brincadeiras à parte, mas sim, tudo acaba comunicando, né?
roupa que você usa, a forma como você mantém a sua postura, ombros mais erguidos, cabeça erguida, comunica um pouco mais de segurança, uma pessoa mais segura, mais autoconfiante. Uma pessoa com medo, ela também comunica que ela está com medo através da postura dela. Então, quando a gente começa a entender isso, entender que nosso corpo fala, a gente pode muitas vezes mudar nossas emoções, nossos comportamentos, mudando a nossa postura corporal. Então, eu sou uma pessoa que comunica muito com as mãos. Então, o meu corpo em si fala sozinho muitas vezes. E a gente tem que ter o cuidado para ter a congruência entre a fala verbal e a fala não verbal, para estar comunicando a mesma coisa. Porque como a fala verbal é só 7%, a comunicação não verbal, que é 55%, vai falar muito mais. Então, às vezes você diz sim, né? Aquele sim, mas o corpo em si, a tua expressão já diz que não. Então, a gente tem que ter um cuidado para ter congruência entre o que você fala verbalmente e o que você fala corporalmente. Tu falando sobre esse assunto, eu me revi, né, numa aula de audiovisual da faculdade, que a gente, com certeza, tem toda a história da comunicação, toda essa parte, e a gente vê muito isso na faculdade, questão da linguagem verbal, a linguagem não verbal, inclusive utilizei no meu TCC, e sim, é uma coisa que se tu... meu professor de audiovisual, o professor Fábio Rockenbach, inclusive, um abraço, professor, saudades, tu começa a perceber coisas, tu começa a assistir muitas coisas de outra forma, justamente por prestar atenção nessas coisas que comunicam sem falar. Uhum. É como tu disseste, essa cor laranja tá aqui por um motivo, esse tapete tá aqui por um motivo, tudo aqui comunica. Então, é só a questão de saber que existe esse tipo de comunicação e começar a prestar atenção no que as pessoas estão querendo comunicar. Isso. As pessoas não entendem a importância da comunicação. Exato. Muitas vezes. Né? A gente aprende na escola que existe o emissor, o receptor e a mensagem, né? Uhum. Que tem que ser codificada ali. Descodificada, né? Isso. Tem que ser entendida. Então, a gente entende que existe essa comunicação, mas muitas vezes a comunicação ela não é compreendida como também uma necessidade de ouvir. Quem sabe se comunicar também sabe ouvir, porque ouvir faz parte da boa comunicação. Exatamente. Kátia, falando em comunicação, a gente vê hoje em dia muitos aplicativos de troca de mensagens. Tu acha que esses aplicativos podem muitas vezes prejudicar a forma de comunicação entre as pessoas? Porque nesses aplicativos nós não temos sinais corporais, nós não temos nada além de texto. E os emojis. Sim. Mas Tu acha que isso pode prejudicar a comunicação correta, digamos assim, entre as pessoas? Pode, porque você lê a mensagem geralmente com o estado emocional que você está. Então, se você está triste, você lê uma mensagem, às vezes, por uma interpretação não com a qual a pessoa quis comunicar. Como eu falei antes, a comunicação verbal, ela é 7%. Então, você lendo ali, você vai ter só esse pouquinho. Já quando você grava um áudio, você tem um pouquinho mais. Você consegue ouvir pelo tom da voz qual é o estado emocional em que a pessoa está emitindo a mensagem. Então, você tem os 7 mais 8%, mais 38%. Na leitura, ali, são só aqueles 7%. Então, fica complicado você fazer uma interpretação correta do estado, tendo essa variável do teu estado emocional. Então, tem que ter um cuidado, sim, na interpretação dessas mensagens. Tu acha que hoje em dia a gente evoluiu na forma de se comunicar ou regredimos um pouco por causa dessa questão dos aplicativos? No teu ponto de vista. Essa informação, assim, eu não sei, não tenho conhecimento para te dar uma resposta, né, com segurança, mas pela minha interpretação, pelo que eu acho, a gente evoluiu sim, porém, a gente precisa, os meios de comunicação evoluíram. Só que, por outro lado, a gente encurtou um pouco a comunicação. Parece que tudo a gente quer abreviar. Exato. Quer nesse ponto que eu queria chegar. E aí tem um outro fator, Douglas, bem importante. A comunicação se faz, muitas vezes, em cima de achar
e do óbvio. O que isso significa? Eu acho que ela sabe, eu acho que eles têm conhecimento, eu acho que todo mundo deve saber isso, então eu não vou comunicar. Sabe aquela questão? Não, mas eu acho que eles já sabem, então ninguém comunica mais. Por achar alguma coisa, por se interpretar de tal forma. Inclusive tem um ditado que diz que o óbvio precisa ser dito. Isso. E o óbvio precisa ser dito. É isso aí. Então, o óbvio não é óbvio para todo mundo. O óbvio é para você. Porque você tem aquela informação já formada, tem conhecimento sobre esse assunto, sobre determinada situação. É óbvio que todo mundo sabe que amanhã vai chover. Então, tem que levar guarda-chuva. Não é óbvio. Não é óbvio. Pode ser para aquela pessoa que está super ligada na previsão do tempo, que acompanha, que entende do assunto, que já entende do clima, que às vezes são pessoas com mais vivência, que entendem já aquelas... por questões já de vivência, enfim, da vida mesmo, né? Já sabem, vai chover, vai ter sol, às vezes dizem, né, tá lua. Meu joelho tá doendo. Tô com dor no ciático. Aí a pessoa comenta, não, mas era óbvio que ia chover, como é que você sai sem guarda-chuva? Era óbvio que ia chover, meu joelho tava doendo aqui, como é que tu não sabia que meu joelho tava doendo? Então, assim, o óbvio é para aquela pessoa que tem a informação clara. Então, às vezes o óbvio precisa ser dito. Mesmo que seja por repetição, mesmo que seja... às vezes óbvio também para outra pessoa, mas você não tem como ter certeza que é óbvio para outra pessoa. Então, a gente não pode ter preguiça em se comunicar. A gente tem que expressar. E pense nisso no ambiente de trabalho, né? Quando se acha muito e o óbvio não é dito. A comunicação falha e a maioria dos processos falha pela falta da comunicação. Então, 76% das empresas hoje tem esse gap dentro dos relacionamentos, a falta da comunicação. Existe algum treinamento, Kátia, alguma coisa que possa fazer com que as pessoas consigam se comunicar mais entre si, entendam a importância da comunicação? Com certeza, as empresas devem se preocupar, né, em treinar suas equipes, em prestar atenção na comunicação em que elas estão desenvolvendo ali, seja entre pares, seja entre superiores, subordinados, mas precisa sim ser avaliado. Então, como que você resolve isso? Com treinamentos, com atividades internas, né, com a conscientização da importância. Uma questão que ajuda muito na comunicação é você entender o outro. Então, a pessoa que emite a informação, o emissor, ele é responsável em fazer a outra pessoa entender. Então, se a outra pessoa não está entendendo, a comunicação dele não está sendo eficaz. Nem sempre é a outra pessoa que não tem capacidade de entender, né? Que às vezes a gente julga o outro. Não, a gente tem que ter a responsabilidade sobre o que comunicamos. No ramo de TI, isso é muito comum. Comunicar algo técnico ou algo de como funcionam determinadas questões e, inclusive, na faculdade nós comentávamos muito sobre isso, que a maioria dos gerentes não tem conhecimento amplo na área de TI. E aí não adianta chegar lá com termos técnicos, porque ele não vai entender o que tu está falando. E muitas vezes a gente tem que adaptar a informação. Ou mostrar, né? Tipo, na maioria das vezes eu digo adaptar a informação, trazer para a realidade desta pessoa para fazer com que ela entenda o que tu está comunicando. Sim, isso é uma coisa bem importante. A gente tem que comunicar para o outro entender e não da forma como a gente entende. O nosso mundo, talvez a gente tenha domínio, de repente, de alguns assuntos, tanto que eu procuro sempre trazer para os programas, para os treinamentos que eu faço, uma linguagem em que eu conheço o meu público e que ele vai me entender. Que ele consiga compreender a mensagem que eu quero passar. Se a gente usa muitos termos técnicos e as pessoas que estão nos ouvindo não forem desse mundo, não têm esse conhecimento técnico, vai ficar algo não muito compreendido por elas. Então, nós não estamos sendo eficazes na nossa comunicação. Então, a gente tem que ter essa adaptabilidade, essa flexibilidade em usar os termos que possam ser compreendidos pelas pessoas. Tem uma frase que diz assim, inclusive já usei, mas agora não vou mais usar. Sou responsável pelo que falo, não pelo que você entende. Mas então, eu acho que aí tem um... Sim, mas é que muitas vezes
a gente é mal compreendido mesmo. Muitas vezes a gente fala de uma forma... Eu, por exemplo, tenho um jeito um tanto... Não vou dizer bruto, mas é isso, entende? E muitas vezes entendem que eu tô sendo... As pessoas entendem que eu tô sendo grossa. Só que é meu jeito. Então, parece que eu tô brigando 24 horas com as pessoas, né? Só que aí... É o meu jeito de ser. Não é porque eu tô falando dessa forma que eu tô sendo grossa contigo, entendeu? Sim. Aí, por isso que eu usava... Eu sou responsável pelo que eu tô falando, não pelo que tu tá entendendo. O problema é que ali isso dá eu uma... acho que causa um efeito cascata, né? Porque aí a pessoa, de repente, vai achar que tu tá sendo grossa, vai ser grossa também, e aí tu vai retribuir de uma forma mais grossa e gera uma falta de comunicação, eu acho, né, Kátia? Imagine se todo mundo pensar assim, Mona. Sim, justamente. Né? Por isso que eu disse, não vou mais utilizar. Imagine se todo mundo começar a pensar que é responsável pelo que fala e não pelo que o outro entende. Ninguém mais vai se entender. Né? Então, a gente precisa ter esse respaldo, assim, de... se você percebe isso, né? Com certeza, outras pessoas também têm esse jeito. A gente precisa se conhecer. Eu preciso saber o meu jeito de comunicar. Então, se você tem conhecimento disso e não tem esse cuidado quando vai se comunicar com os outros, você é mais responsável ainda por ter o conhecimento e não aplicar ele, não utilizar ele da forma correta. Então, sim, a gente precisa ter essa conscientização de que a gente é responsável pelo que os outros entendem. Tanto que é sempre importante fazer esse reforço no final, se a pessoa compreendeu o que você quis dizer, né? E reforçar a comunicação quando é algo muito importante, principalmente dentro das empresas. Kátia, vou te pedir um minutinho. Infelizmente, nós temos que dar um corte nessa nossa informação, mas na sequência a gente volta falando mais sobre essa questão da comunicação, que inclusive somos comunicadores. Exato. Com certeza. Aqui no nosso programa somos comunicadores e trazemos informação e também conteúdo para você. Gostaria de pedir, inclusive, para você que tem alguma pergunta sobre comunicação, para fazer para a Kátia, ou para nós aqui também, não somos craques em comunicação, aliás, menos a Mona, que é jornalista, mas no meu caso não sou craque em comunicação, mas a gente vai pedir aqui para a Mona ou para a Kátia, eu já não posso responder com tanto âmbito assim, mas na sequência a gente volta falando um pouquinho mais. Eu gostaria... Lembrando, né, dos nossos apoiadores, Com que eu acho certeza. que era isso que tu ia fazer. Exatamente. Clínica Magras, nossa missão é transformar sonhos em realidade, somos singulares. Para você que quer conhecer onde fica a Clínica Magras, é na rua Flores da Cunha, número 564, aqui em Nova Prata. E o telefone para contato é 54 21 21 60 20. Clínica Magras, nossa apoiadora. Inclusive está passando o vídeo de alguns procedimentos e Isso algumas mesmo. questões que são feitas na Clínica Magras. Inclusive eles estão aqui todas as quintas-feiras. Quintas-feiras, trazendo um pouquinho de cada procedimento que é feito por eles na Clínica Magras. E também eu gostaria de falar para você um pouquinho sobre um novo mundo do cinema bem pertinho de você. Bem pertinho mesmo. Exato. Para saber sobre as sessões e os filmes em cartaz, acesse movieart.com.br. Lá você pode inclusive fazer a compra do seu ingresso online. Para você que não quer perder a sessão e fica com medo de repente não ter lugar, compra online, fica tudo muito mais fácil para você chegar lá só com o ingresso pronto e não precisar se estressar com nada. Aí. Movie Art Cinemas aqui em Nova Prata. Na sequência a gente volta com mais programa Algo a Mais aqui na Conecta Mais Web TV. UNA Idiomas e Intercâmbio. A UNA traz para você oportunidades de experimentar, viver e curtir um novo idioma. Pode ser através de aulas presenciais ou online e intercâmbios. Oferece inglês básico ao profissional para o mundo corporativo, francês, espanhol, italiano e polonês. Se conecte com outras culturas. Abra espaço para novos costumes. Renove sua mente e venha sentir o mundo. UNA! Live the world otherwise!
Adilnet TV, programação para assistir com toda a família. Infantil, esportes, documentários, jornalismo 24 horas e muito mais canais para aprender, curtir e se divertir. Adilnet Telecom, fibra ótica, telefonia fixa e TV. Contrate já pelo 10355 ou acesse nosso website www.adilnet.com.br. Desde 1986, a loja para toda a família, no centro de Nova Bassano. Gin Sushi Bar e Delivery. Buffet livre, ao quilo, à la carte e omakase, de terça a sábado. Buffet com mais de 40 tipos de sushis, grelhados, risotos, comidas orientais, saladas e os melhores mousses. Gin Sushi Bar e Delivery, o melhor buffet de sushi da região. Então, pessoal, a gente voltou desse breve intervalinho, tava aqui conferindo a pauta, né? Eu voltei e tava aqui. Agora a gente vai voltar a falar, né, sobre comunicação, justamente porque a gente é movido à comunicação. A gente não faz nada. Exatamente. E para comunicar, inclusive, eu gostaria de comunicar para vocês os nossos apoiadores, que são a Clínica Magras. Nossa missão é transformar sonhos em realidade. Somos singulares. A Clínica Magras, que fica na rua Flores da Cunha, 564, aqui em Nova Prata, na rua do Mercado Dia, na rua do Sicredi, logo para baixo ao restaurante Delícias do Prata. O telefone, para quem quiser entrar em contato antes de dar um pulinho lá, mas eu peço para que você dê um pulinho lá e conheça um pouquinho, é um lugar bem bacana, é o 21 21 60 20, a Clínica Magras, então, aqui em Nova Prata, atendendo Nova Prata e toda a região, micro-região aqui de Nova Prata, né? Então, fica aqui o convite para que você passe lá, dê uma conversada com as meninas. Conversar não custa nada, então dá um pulinho lá que o atendimento é bem bacana, né, Mona? Isso mesmo, e também um novo mundo do cinema bem pertinho de você, Movie Art Cinema. Se você quiser saber quais são os filmes que estão em cartaz, sem ser pelo Algo a Mais, né, quer dizer, assista, né, o Algo a Mais nas quintas-feiras, a gente fala sobre o cinema, sobre os filmes que estão em cartaz, que estão entrando na próxima semana, né, mas também acesse movieart.com.br, lá você confere todos os filmes, os novos filmes, as sessões que tem, os horários, e também você pode fazer a compra do seu ingresso online, caso você não tenha aquele tempinho para ir lá fazer a compra. Com certeza. Kátia, voltando à questão da comunicação, creio que exista esse tipo de problema, de estarmos falando algo e o nosso corpo emitindo algo totalmente diferente. A vulga mentira, digamos assim. Existe como... Uma contradição. Exato. Estar falando algo, o corpo dizendo outra coisa. Existe isso? Sim, com certeza. É a
a não congruência entre a linguagem a linguagem verbal e a não verbal, né? Então, como eu dei o exemplo antes, você dizer um sim, querendo dizer um não, o teu corpo comunica esse não. Então, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, sim. Às vezes você quer parecer segura, mas o teu corpo está mostrando total insegurança. Então, você não vai conseguir passar a mensagem que você quer passar. Então, a gente tem que observar isso. A gente precisa conhecer nosso corpo, porque somos cheios de emoções. Nosso corpo todo, ele sente várias partes do corpo, as emoções se manifestam de forma diferente. Então, quando a gente sente nervosismo, ansiedade, aqui tende a ficar um pouco mais caído, né? A gente tende a ficar um pouco mais tenso, a gente não consegue ficar naquela postura mais relaxada, segura. Então, sim, a gente comunica muito mais com o corpo do que com a fala verbal. Então, tem que ter um pouquinho de cuidado, né? Dependendo onde você vai, o que você quer comunicar, para ver se está tendo essa congruência. Uma pessoa com raiva, né? Como é que ela se posiciona? Quando ela está com muita raiva, qual é a postura que ela toma? De comando, né? Então, ela vai provavelmente erguer a cabeça, vai apontar o dedo, vai agir de uma forma que o corpo dela vai estar mostrando que ela está com raiva. Inclusive, uma questão que a gente ouve muito falar é o gesto de cruzar os braços, né? Que se ouve muito falar nessa comunicação corporal. E gostaria bastante conhecido, né? Exato. Sim, tem que cuidar, tem que ter um cuidado muito grande, assim, ó. Cruzar o braço, sim, pode demonstrar que você está querendo, que você está se fechando para a pessoa, que você não está se abrindo. Não tem interesse. Não tem interesse, então você cruza os braços. Mas pode ser simplesmente uma forma da pessoa se sentir relaxada. Então, a gente tem que ter um cuidado, não é a linguagem, a leitura que se faz dos braços cruzados, não é só os braços cruzados, é um conjunto. E por isso tem que se ter muito cuidado, né? Tem que se entender, a gente precisa se conhecer, porque quando eu conheço a mim mesma, eu começo a compreender melhor o outro. Agora, se eu ficar querendo julgar o outro e eu, às vezes, estou aqui de braço cruzado e relaxando, aí quer dizer que eu estou me fechando para os outros, enfim, me bloqueando. Então, a gente tem que ter um certo cuidado. Até vou indicar uma série, eu não sei se ela está disponível ainda, como que a pessoa faz para assistir, mas é Lie to Me. Eu ia falar disso agora. Essa série, ela é fantástica, eu Sensacional. assisti faz uns anos já. Sensacional. E ela é maravilhosa, porque ela fala sobre as microexpressões, né? Que é desvendam crimes e enfim, ele dá esse apoio à FBI, né? E as microexpressões para saber se a pessoa está mentindo, se a pessoa está falando a verdade, se ela está nervosa. E nunca se faz uma leitura sozinha de um movimento do corpo. É sempre uma observação de toda a leitura do corpo, todo um conjunto, né? Então tem que ter muito cuidado quando você diz não, mas a pessoa estava de braço cruzado e ela se virou contra mim. É uma questão bastante de percepção, né? De ser sensível a todos os sinais, a toda a forma da pessoa se comunicar. E eu acho que além do cuidado com a pessoa, é como tu vinha dizendo, além do cuidado da pessoa que está recebendo a informação, é o cuidado também da pessoa que está emitindo a informação. Né? Não é só de um dos lados de... É que muitas vezes nós não temos pessoas compatíveis com esse nível de se comunicar. E aí a pessoa que estiver mais sensível, mais preparada para receber ou para efetuar a comunicação, tomar mais cuidado com ambas essas questões, né? Sim, a gente tem que ter essa conscientização da comunicação. Eu preciso me preocupar com o que estou comunicando, como estou comunicando, que tom de voz estou usando, né? Às vezes um tom irônico. As pessoas conseguem entender que aquela fala é irônica pelo tom da voz. E muitas vezes com a expressão que a pessoa faz, né? Então, depois diz, que irônica. Não, imagina. Então, tem que ter um cuidado. Isso acaba gerando conflitos entre pessoas, seja no relacionamento pessoal, seja dentro das empresas. A gente tem que cuidar muito, muito, muito o que comunica. Kátia, o teatro em si, tu indicaria para as pessoas para terem esse conhecimento um pouco mais amplo sobre si próprio e sobre expressões?
Sim, com certeza, porque na encenação você começa a descobrir teu corpo, tu começa a descobrir as posturas, né, a forma como ele está comunicando. E o teatro, ele é muito disso, né, ele tem muito da interpretação corporal ali que passa a mensagem, muitas vezes. Então, sim, é uma das maiores dificuldades, um dos maiores medos hoje de todas as pessoas é o medo de se comunicar em público. E aí a gente entra num outro assunto, que é a questão das crenças, por que a gente tem esse medo, onde que começa tudo isso, né? Mas até para quem quer se comunicar melhor em público, ser mais desinibida, fazer teatro ajuda muito, porque o que trava muitas vezes a pessoa é o próprio corpo ali, ela não conseguir fazer o controle do corpo dela, né? Tem uma técnica que eu gosto muito, que é a técnica da Mulher Maravilha. Né? Eu acho fantástico, assim, porque isso é algo verdadeiro, isso é um estudo que foi feito e que realmente comprova que em 2 minutos a gente consegue mudar nosso estado emocional. Então, se a gente está tenso, por exemplo, para uma entrevista de emprego, está tenso vai fazer uma apresentação em público, vai fazer uma apresentação do TCC, né, que você vai ser avaliado, vai ser julgado, então, automaticamente a gente fica um pouco mais tenso, né, porque você sim vai estar ali para ser avaliado, vai ser julgado, você vai ser entendido como bom ou ruim. Podemos saber como é que é essa técnica? Sim, com certeza. Essa técnica é o seguinte, são 2 minutos que tu muda a tua postura corporal e tu consegue mudar as tuas emoções, automaticamente tu muda teus pensamentos. Porque o que a gente é? Pensamento, emoção, comportamento. O que a gente pensa, a gente gera uma emoção sobre aquele pensamento e logo se comporta de tal forma. Então, a gente faz esse regresso. A gente vem lá, mudando a postura. Se estou triste, se estou com medo, eu vou ficar um pouco mais tensa, mais, né, retraída aqui, corporalmente. Então, quando eu mudo aqui, minha postura, mesmo que eu estou tensa, eu fico um pouco mais com ombros erguidos, né? A postura mais ereta, a cabeça um pouco mais erguida. As mãos na cintura, porque a Mulher Maravilha tem as mãos aqui na cintura, então te ajuda a manter essa linha pose, um pouco mais, né, empoderada, vamos dizer assim. E ficando 2 minutos nessa posição, o que acontece com o nosso organismo? Eu começo a gerar hormônios da testosterona, que são hormônios do poder, né? E isso vai fazer com que mude as minhas emoções. Logo vai mudar os meus pensamentos, eu vou começar a pensar mais coisas positivas. E nesse momento em que estou aqui nessa posição, eu vou trabalhando já a minha mente com pensamentos positivos, me empoderando positivamente. Acreditando que vai dar tudo certo, que vai ser possível e tudo mais. E aí, você ficando 2 minutos nessa postura, você já consegue mudar um pouquinho daquele medo, daquela tensão que você tem pré-apresentação. E tem muitas pessoas, inclusive, que acham que esse tipo de questão não funciona. Mas eu deixo para você o desafio. Faça isso. Tente fazer essas dicas, inclusive que nós tínhamos, né? As dicas com a Kátia. Tentem essas dicas. Aproveitem esses conhecimentos que estão sendo dados para você aqui no programa, porque são de grande valia. Então, tentem fazer isso para vocês verificarem se isso realmente não acontece. A primeira vez que eu vi essa técnica foi na série Grey's Anatomy, mas eu não tinha conhecimento que realmente existia, Sim, né? Existe. E aí, antes de entrar numa cirurgia, a Amélia fez a posição e ficou aqui. Daí as pessoas chegaram e disseram: o que tu tá fazendo? Tô na posição da Mulher Maravilha aqui pra me dar mais segurança no que eu vou fazer durante essa cirurgia, porque eu tô com muito medo. E daí, depois eu vi que tu estavas fazendo, que a Rosângela também estava fazendo, daí eu fiquei... Olha só, não é que existe? E essa postura, ela, além de aumentar a testosterona, ela diminui o cortisol, que é o hormônio do estresse, né? Então, que é algo que acontece. Vai ter muita gente parada na rua aí, assim. Aqui, Não, eu sempre dou a dica, né? Está naquele ambiente difícil, precisa mudar a tua energia, precisa tomar uma decisão importante, tá com medo, tá inseguro... E tá em público, é estranho você parar ali e fazer a postura da Mulher Maravilha. Nada impede, Tô relaxando aqui, ó. Mas assim,
procura, então, se dirigir a um espaço privado, né? Vai no banheiro. Vai no banheiro, vai em algum lugar onde você tem essa privacidade de fazer essa mentalização positiva, mudar a postura, mudar o teu mindset ali naquele momento. E em frente ao espelho é muito legal porque você vai se olhando e você vai percebendo a mudança que vai ocorrendo em você. Então é muito bacana. Claro, não adianta ficar aqui, isso não vai funcionar. Claro que não vai funcionar, né? Então você tem que fazer mentalizando que realmente vai acontecer, que vai dar certo. Porque você fazer e já pensando que vai dar errado, com certeza vai dar errado. Dá pra já ter, nem acredita, né? Dá pra ter ambos, a posição da Mulher Maravilha e o da Açucareiro, né? Sim, então, isso aí. Que não vai funcionar de Aí maneira para os alguma. homens, né? Como é que os homens podem fazer essa... Pode fazer o super-homem, pode ficar aqui, né? Se ele não quer assumir a postura da Mulher Maravilha, pode fazer do super-homem, enfim. Vai dar um formigamento aí no braço, mas tudo bem. 2 minutos, que é isso? Enfim, vai achar... Porque assim, qual que é a intenção? Por que a Mulher Maravilha? Porque ela realmente tem essa figura, né? Mas é a questão de você tá na postura de uma pessoa segura. Então, o homem pode ficar aqui numa postura que ele se sinta seguro, que ele consiga mentalizar coisas positivas. Isso vai mudar muito o estado emocional dele, consequentemente ele vai conseguir ter melhores resultados, né? Então vale a pena. Bom, olha só, eu fiz teatro por muito tempo. Eu fiz a faculdade de jornalismo. Pelo tempo que precisou fazer, né? E no dia que eu apresentei meu TCC, eu fui logo em seguida fazer o meu exame demissional do estágio, né? Porque tinha que estar... Eu era dentro da universidade e tudo mais, tinha que fazer esse exame. Eu tava com taquicardia. Ele disse, nossa, teu coração tá acelerado. Eu disse, eu acabei de apresentar meu TCC. Se eu soubesse dessa técnica antes. Mas é legal as pessoas assim que estão para apresentar trabalhos, né? TCC a gente já apresentou, sabe? Esse momento é muito tenso mesmo, porque ali é o julgamento final, né? Ou tu vai ou tu fica. E existem N momentos que tu se sente assim, né? Sim. Então é que nem eu disse, por que eu falei que eu fiz teatro e jornalismo? Porque apesar de eu ter esse conhecimento, apesar de ser mais extrovertida, digamos assim, mesmo assim a gente fica nervoso. Nossa, eu tenho seguido isso. Exato, né? É completamente diferente, são outros olhos, outro tipo de avaliação, outra comunicação, é tudo diferente. Depois que a gente começa a conhecer um pouquinho o nosso corpo, a forma como a gente funciona, é muito bacana porque tu tem muito mais controle das emoções, né? Então a gente entra num outro assunto que é a inteligência emocional. Quando você consegue ter domínio das tuas emoções, né? Que você consegue reconhecer se você está com medo, está ansiosa, e você consegue achar a solução para aquele problema. Agora, quando você não sabe o que é aquele sentimento, quando você não para se analisar, não para se conhecer, você não consegue trabalhar aquela emoção porque você não identifica qual é. Exato. Mas eu acho que para chegar nesse nível de evolução, digamos assim, é um caminho que não é da noite pro dia. Com né? certeza. É algo que vai demandar de várias pedras no meio do caminho para se conhecer, inclusive, que o autoconhecimento eu acho que ele vem realmente de situações. Sim. E uma dica, nossa, hoje tem muitas dicas valiosas, hein? Olha, Isso aí exatamente, é por isso que eu digo que a tua presença aqui sempre é muito bem-vinda. Essa dica é bem importante, assim, ó. Pra gente parar para se conhecer um pouquinho, a gente pode fazer isso em casa. Se acontecer uma situação que gerou medo, observa onde é que está dando reação no teu corpo. Onde é que essa emoção está vibrando? Onde é que ela está exaltando ali? Então, às vezes, eu estou sentindo que está ficando tensa aqui. Estou sentindo que está me dando um aperto no coração. Ansiedade. Nossa, estou sentindo aqui estou com medo, mas eu estou sentindo dor no estômago. Estou sentindo, talvez seja ansiedade. Talvez não seja medo. Então, a gente tem que começar a reconhecer essas emoções. Porque para cada emoção, tu trabalha alguma coisa diferente. E tem um filme maravilhoso, que é o filme Divertidamente, que eu até assisti novamente faz É sensacional. uns 10 dias, 15 dias.
É incrível como aquele filme consegue demonstrar os conflitos que a gente tem dentro da nossa mente aqui, as emoções brigando, né? O medo, a alegria, o nojo, a raiva e a tristeza. Então, todos esses sentimentos a gente precisa ter. Não é que a gente não pode sentir raiva, a gente precisa às vezes da raiva. Ele fala muito que às vezes a gente precisa sentir a tristeza. Então, eu preciso respeitar os sentimentos também. Eu preciso respeitar aquilo que estou sentindo, né? Se estou sentindo tristeza, tudo bem, estou sentindo tristeza. Eu me respeito por isso. E vou sentir essa tristeza. Mas eu vou pensar, não, daqui a pouco tá bom já. Daqui a pouco já passou. Eu tenho não sei se eu posso falar, mas acho que sim. Compartilhando um pouquinho das técnicas que eu utilizo para mim, né? Então, quando eu tô triste, que a gente também fica triste, né? Com certeza. Então, às vezes, fica triste, acontece alguma coisa, não tá legal. Eu me permito ter aqueles minutos de tristeza. Lembrei. Sim, inclusive estou usando essa técnica. Maravilha. Eu lembro que a gente teve, né? Com certeza. Conseguir passar, que legal. Então, eu me permito até aquele minuto aqueles momentos, aquela hora, ou aquela noite, aquele dia de tristeza, mas eu dou aquele time, né? Eu vou sentir a tristeza até amanhã. Então, aí, chora, sente aquela dor, mas amanhã é a hora de erguer a cabeça e vamos seguir a vida. Então, você reconhecendo, você se permite e se respeita a sentir aquilo. E eu sei que talvez naquele momento que estou sentindo determinada emoção, não é hora de tomar uma decisão, não é hora de agir por impulso. Então, respeita, respira, calma, e no outro dia você faz talvez aquilo que precisa ser feito. Inspira, respira, não pira. Isso, cheira a florzinha e assopra a velhinha. Kátia, com relação agora, voltando à parte de comunicação dentro de empresas, é necessário ter uma comunicação diferenciada numa entrevista de emprego? Comunicação diferenciada na entrevista de emprego? Exato. Como se portar numa entrevista de emprego? Então, uma das técnicas que a pessoa já pode usar é essa da Mulher Maravilha, do empoderamento, para você se sentir mais seguro e não parecer tão nervoso na hora da entrevista, para você conseguir ser claro e trazendo tudo aquilo que a gente falou no programa passado, junto com a Aline, né? Para ter melhores resultados. Então, a comunicação é sempre procurar fazer ela de uma forma clara, objetiva, tranquila, sempre ouvir muito, né? Um outro problema dentro da comunicação é que a gente não ouve para responder. Aliás, a gente ouve para responder e não para entender. Então, quando a pessoa está fazendo a pergunta, o que a gente já faz? Pensa na resposta. Pensa na resposta. E você já, assim, ó, a pessoa não terminou de falar e você já está com a resposta ali, já está respondendo. Só que o ideal é ouvir a pergunta, entender o que de fato a pessoa quer saber com aquilo, e aí você responde dando a melhor resposta porque você conseguiu entender o que a pessoa perguntou. Então, sempre observar muito essa questão do entendimento da pergunta e não pensar em responder. A gente, em 2017, a gente participou, eu e um grupo de pessoas participamos era uma sessão que tinha antes de nós irmos para uma viagem para o Projeto Rondon em 2017. E falávamos justamente sobre o ouvir e o entender. Não, ouvir e escutar. A diferença entre o ouvir e o escutar. Tu ouviu o que eu disse? Sim, eu ouvi. Mas tu escutou o que eu falei? Uhum. O escutar é o entender. Então, exato. a gente falava muito sobre... eu digo que o céu está azul. Beleza, eu ouvi que o céu está azul. Mas tu entendeu o que eu quis dizer? Que o céu está azul? Por que eu quis dizer isso, entendeu, sabe? Então, tem essas diferenças. E é justamente o que tu fala. De a gente já tá pensando no que a gente vai colocar depois, no que a gente vai fazer, no que... Aí, às vezes, a pessoa tá falando aqui e nós pensando, será que tem almoço em casa? Sabe? E aí, no final, nunca vou esquecer das aulas que o professor sempre pega aquele aluno que tá distraído. E aí, Pedro, qual que é a resposta? E o Pedro, do quê? Sempre tem esses exemplos. Qual que é a resposta? Bege? E a pergunta era 5 mais 3.
Kátia, eu vejo que, eu não sei se tu pode me informar se realmente é isso, mas eu vejo que hoje em dia a questão de ser muito rápida as comunicações e tudo querer ser meio que atropelado para ser cada vez mais rápido acaba fazendo com que as pessoas não tenham uma comunicação tão assertiva, acabam fazendo, eu não sei se tu concorda comigo nessa questão, mas acaba fazendo com que as pessoas de repente vão para uma entrevista de emprego naquela ânsia de conseguir a vaga de emprego e aí estão atropelando muitas informações, se comunicando de uma forma incorreta, e que aí tem a dica poderosíssima da Mulher Maravilha, mas da posição da Mulher Maravilha, mas eu não sei se tu concorda comigo nessas questões de que realmente hoje as coisas estão muito aceleradas, o que faz com que muitas vezes as pessoas entendam o que querem, falem o que querem, meio que sem entender sobre o que estão falando. Concorda comigo nessa questão? Sim. Olha só, quando a gente ouve alguém falando, a gente já muitas vezes cria um cenário, lembra de uma história, você já faz um vínculo aqui, um link lá, e aí o que está acontecendo? Eu não estou focada em você, não estou te escutando. Eu estou ouvindo, mas eu estou já pensando aqui, já estou fazendo aqui, já estou montando a melhor resposta, e eu não estou entendendo o que você está me perguntando. E às vezes vem uma resposta assim que realmente não condiz com a pergunta. Então tem que ter esse respaldo, né, de ter uma paciência, as pessoas têm que ir mais tranquilas, ouvir com atenção, né, ouvir na essência, para conseguir ter a melhor resposta, não agir rapidamente. Às vezes a gente tem às vezes um raciocínio muito rápido, né, às vezes as palavras não conseguem comunicar aquilo que o nosso pensamento está já comunicando aqui internamente. Então, a gente não consegue traduzir em palavras, muitas vezes, o que a gente está pensando. E aí vem esse atropelo, a gente não tem gera uma ansiedade, que daí não tem clareza na comunicação e dá essa série de problemas que a gente vê. Então, sim, atrapalha bastante a pressa em responder e tu não presta atenção no que tu está falando e nem no que você está ouvindo. Então, pessoal, uma dica para vocês é aquela: calma, respira, não pira. Pessoal... Se é pra pirar, pira depois. Isso, deixa pra depois. Mais aquela outra dica. Se tem que se sentir mal, se tem que se sentir ansioso, deixa pra depois. Vai lá e aí tem o sentimento de se sentir ansioso depois. Kátia, gostaria de agradecer muito a sua presença aqui, sabe que as dicas que você dá aqui, os assuntos que você aborda aqui são de muita valia para todos os nossos telespectadores. Com certeza. Então, eu, falando pelos nossos telespectadores, agradeço a sua presença aqui sempre. Imagina, eu que agradeço. Nem vejo a hora passar, né? Passar quando rápido. vocês já estão encerrando e eu tô aqui cheia de ideia, ainda querendo compartilhar muito mais informação. Talvez até a gente possa dar continuidade na próxima semana, porque a gente tem muito assunto sobre comunicação, dá para abordar um pouco mais também do meio empresarial. Dá para talvez abrir para as pessoas questionarem, né? Mandarem Estamos abertos, perguntas. inclusive, a tudo isso. E Tem pessoal, o WhatsApp aqui embaixo. Pode mandar a sua pergunta. E a gente pode esclarecer mais essas informações, porque a gente tem muito assunto para falar Muito sobre... pano pra manga. Isso aí. Pessoal, e eu gostaria de dar uma informação para vocês agora, sendo comunicativo, gostaria então de dizer que o Hora Bolas está em férias, mas não deixe de acompanhar hoje à noite a reprise de um programa que foi muito bacana com o ilustre ator pratense aqui, Miguel Roncato. Então acompanhe hoje à noite, que nós temos a reprise, como os meninos Às estão 22, né? de férias, exato, acompanhe a reprise. E antes de nós ir para os nossos comerciais, eu gostaria de dar uma passada novamente nos nossos apoiadores que fazem com que esse programa seja possível. Mona, quem são os nossos apoiadores? Então, temos Clínica Magras. Nossa missão é transformar sonhos em realidade. Somos singulares. Se você quer conhecer a Clínica Magras, que a gente sempre indica, né? Dá um pulinho lá, ver tudo que eles têm para oferecer. Com certeza. Tem vários produtinhos deliciosos, saudáveis para você. Está localizado na rua Flores da Cunha, que é nessa rua aqui atrás, na rua do Mercado Dia. Isso. 564, aqui em Nova Prata. O telefone para contato é 54 21 21 60 20.
A Clínica Magras, então, atendendo toda a região. Isso e também mesmo. para você, um novo mundo do cinema bem pertinho de você. Também para você, um novo mundo do cinema. Tudo É uma certo. redundância de você. Para saber sobre as sessões e os filmes em cartaz, acesse movieart.com.br. Lá você pode inclusive fazer a compra do seu ingresso online. Isso Movie aí. Art Cinemas aqui em Nova Prata. Então, pessoal, várias coisas boas que a gente tem aqui em Nova Prata, prestigie. Pessoal, a gente volta na sequência com a convidada Karine Zucconelli, falando um pouquinho sobre dicas de moda para você. Então fica ligadinho aí que na sequência a gente volta com mais programa Algo a Mais aqui na Conecta Mais Web TV, conectando você. UNA Idiomas e Intercâmbio. A UNA traz para você oportunidades de experimentar, viver e curtir um novo idioma. Pode ser através de aulas presenciais ou online e intercâmbios. Oferece inglês básico ao profissional para o mundo corporativo, francês, espanhol, italiano e polonês. Se conecte com outras culturas. Abra espaço para novos costumes. Renove sua mente e venha sentir o mundo. Una. Live the world otherwise. Adilnet TV, programação para assistir com toda a família. Infantil, esportes, documentários, jornalismo 24 horas e muito mais canais para aprender, curtir e se divertir. Adilnet Telecom, fibra ótica, telefonia fixa e TV. Contrate já pelo 10355 ou acesse nosso website www.adilnet.com.br. Desde 1986, a loja para toda a família, no centro de Nova Bassano. Luniarte, móveis sob medida. Projeto, fabricação e instalação. Com um orçamento na medida para você. Fale direto com o Cúnico. Fone 3273-1505. Luniarte, móveis sob medida, em Nova Bassano. É isso aí, pessoal. Nosso intervalinho foi breve e agora a gente volta falando sobre dicas de moda. Porque todo mundo, na verdade, tem que se vestir, né, pessoal? Não vai sair. Exatamente. Mas tem um pessoal aí que, pelo amor de Deus, né? É umas combinações que eu vou te contar. Mas vai saber se não é certo. A É gente isso vai que a gente descobrir vai hoje. descobrir agora com Olha quem, só, mano? com Karine Zucconelli. Seja muito bem-vindo aos nossos estúdios. A gente está recebendo uma presença, duas presenças, né, especiais. Bom dia. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre moda. Né? Isso mesmo. A gente fica pensando, né, o que é a moda é só roupa, mas ela vai muito além disso. Ela pode entrar o que ela Só um minutinho, pessoal, nós tivemos uma
um pequeno problema com o técnico, microfone. Isso aí, mas acho que agora vai dar tudo certo. Karine, eu vou te pedir então para voltar as informações. Então, bom dia. Bom dia A todos. A gente vai falar então agora um pouquinho sobre moda, né? A moda, a gente pensa, é só a roupa, mas ela vai muito além disso. Ela é um conjunto de informações, é comportamento, desde o que tu te alimenta ao que tu vai de fato vestir. Caramba. A moda, a gente pensa, só vou pegar a roupa, botar no corpo e deu. Mas como a Kátia falou anteriormente, a roupa, o que tu te veste é comunicação. Às vezes tu tá num ambiente, tu tá passando uma mensagem que não é coerente com o que tu quer passar, ou até mesmo com o que o ambiente muitas vezes exige que tu transmita, né? E para o pessoal de casa que quer saber quem é Karine Zucconelli, gostaria que você passasse para o pessoal de casa quem é você, exato. Sim. Bom, meu nome é Karine, né? Eu sou formada em designer de moda. Fiquei um tempinho meio desligada, meio longe do mundo, mas a gente sempre vai se atualizando, né? E decidi voltar a trabalhar com moda nessa parte da consultoria, que é um nicho que a gente percebe que tá agora, nesse momento, ele está em ascensão, mas que as pessoas têm muitas dúvidas sobre a hora de se vestir, sobre o que combinar. Então, é uma coisa que muitas amigas minhas me pediam, Kari, o que tu acha? Dá para botar isso? Fica legal? Tá legal assim? E aí, quando tu começa a estudar, tu vai percebendo que não é só isso, é um mundo muito amplo. E Karine, é isso aí. É possível vestir-se bem gastando pouco? É possível. Principalmente no momento que a gente está vivendo agora, onde existem muitos garimpos de moda, brechós, tá super em alta. Em centros maiores existem locais onde existe essa troca de roupas ou locação de roupas, um estilo biblioteca, só que a roupa-teca que a gente chama. Legal. Então, tu pode se vestir bem, só que, claro, tu precisa te conhecer. Às vezes não tu tem que te conhecer, tu tem que saber qual é a tua essência, o que tu quer comunicar para te vestir. Hoje em dia, existem, por exemplo, a gente assiste alguns desfiles de moda, só que são conceitos, né? Sim. Que são apresentados. Então, a gente, nós leigos, falo porque também, né, não entendo muita coisa, ou quase nada, né? A gente vê aqueles desfiles e a gente fica, mas gente, quem é que vai usar isso? Onde é que eu vou sair com essa roupa? Mas é um conceito que está sendo apresentado, né? Sim. Explica pra gente um pouco sobre como que funciona essa questão de apresentar um conceito e não necessariamente sair com aquela roupa que está sendo apresentada. Quando tu vê um desfile de moda, realmente tu te questiona, meu Deus, onde é que eu vou usar isso? Não cabe, né? Então, o que acontece? O desfile de moda, ele lança uma macro tendência. Aí tu tem tudo num exagero, tu tem babados, a tendência vai ser babado. Então vai estar lá, mas vai estar de forma bem exagerada. E os profissionais da área, eles vão captar essas macro tendências para transmitir de forma com que tu use. Até mesmo o Oscar, esses eventos, eles têm todo esse glamour, toda essa questão da moda de tendência mesmo, é muita para tirar tendência. Questão de cores, de formas, de volumes, de tecidos. Então, é muito isso. E falando em tendência, o que nós temos de tendência no momento em que estamos? Agora, a gente já está saindo do verão, começando o outono e inverno, né? Então, o que vai vir, o que se mantém forte ainda, os animal print. A gente tinha muito a estampa de onça. Agora a gente vai ter aquela estampa mais croco. Xadrez continua. Olha aí, Doug. Acertou. O xadrez, ele é um clássico, né? Ele já vem há alguns anos, ele vai se manter. A gente vai ver mais cores no inverno. A gente viu aquele inverno bem sóbrio.
Então a gente vai ter mais cores Que também. bacana. Vai ter brilho, Sério? sim. Olha só. O brilho é uma coisa que as pessoas têm uma certa resistência, né? Mas já vem um pouquinho do verão e no inverno vai estar bem forte também. Então tem. E como saber o que eu devo vestir? Tu falaste sobre a consultoria e tudo mais, mas existe algum erro muito comum que é cometido pela maioria das pessoas que faz uma combinação nada a ver? Qual a combinação mais catastrófica que existe? Para mim, assim, eu não gosto assim dessa palavra certo ou errado, de julgar o que o outro veste. Primeiro, tu tem que se conhecer. O autoconhecimento é extremamente importante quando tu vai te vestir. O que eu vejo, que eu acho que as pessoas podiam ter um pouquinho mais de cuidado, é saber se vestir de acordo com o ambiente em que vão estar. Não adianta, existem profissões que te dão uma liberdade maior na hora de tu se vestir. Mas existem profissões que elas cobram um dress code, que tu tem que estar de acordo. E muitas vezes as pessoas não dão bola, acham que é besteira. Mas, principalmente assim, a roupa ela transmite credibilidade ou não. É verdade. Então, precisa ter um cuidado, precisa ter um carinho quando a gente vai se vestir. Karine, é aquela questão é uma questão bem de mulher, né? Tá lá com um monte de peça no guarda-roupa e pensa assim, não tenho o que vestir, e agora? Quem nunca, né? Eu toda manhã. A gente abre o guarda-roupa toda manhã e a gente olha, tá ele abarrotado, cheinho, Não tem espaço roupa pra saindo. pôr uma meia. Não tem mais mais espaço, ele tá lotado, mas a gente não sabe o que vestir. Aí o que a gente faz? A gente vai e a gente vai comprar uma coisa porque a gente não tem o que vestir. Então a gente vai e a gente compra aquela calça, mas eu quero uma blusa para combinar com essa calça. E essa tua blusa e essa tua calça, tu só enxerga elas duas. Tu não consegue ver elas com o teu guarda-roupa. Às vezes a gente faz muita compra assim, né? Então, conjuntinho. Exatamente. A gente tem que ter em mente que quando a gente compra uma peça, ela precisa combinar com outras 5 que a gente tem no guarda-roupa no mínimo. Então, dentro do nosso guarda-roupa é o lugar que a gente faz as melhores compras. É a gente olhar e conseguir, tira tudo, olha o que tu tem. Analisa as peças que tu tem e tenta compor com elas. Hoje a gente tem inúmeros lugares que a gente pode buscar inspiração, se tu não está no momento de fazer a tua consultoria, mas se tu busca te entender, a gente tem muita informação disponível hoje. Então, dá para te olhar, conhece o teu guarda-roupa, vê o que tem dentro. Às vezes a gente tem coisa que está lá no cantinho e a gente nunca pega na mão, nunca usa, né? Então, conhece o que tu tem e começa a compor com as peças que tu tem. Às vezes tu é uma pessoa que tu ama acessório, tu tem inúmeros. Os acessórios são chaves para a composição. Então tu pode compor uma roupa, tu bota um acessório, muda completamente. Muda. A imagem muda completamente. E me diz uma coisa, aquela combinação assim de rosa com vermelho. Hoje em dia existe? Como é que tá essas questões? Super. Hoje a gente vê muito mais combinação de cores. As pessoas estão ousando mais nas combinações, né? O rosa com vermelho, vou pegar aqui o círculo cromático. Ele é uma combinação de cores análogas, que são as cores que estão próximas no círculo cromático. Então é uma combinação que fica super bonita. Às vezes a pessoa diz, eu quero usar cor, mas eu não sei como. Vai testando, vai experimentando. Porque depois que tu começa a usar a cor, fica no automático, tu gosta. Porque a cor interfere muito, muito, muito no nosso humor, nas nossas emoções. E a gente sempre vai para aquele pretinho básico. Principalmente quem trabalha com informática, né? O pessoal que trabalha com TI, tu vê camiseta de banda, de série, de anime e tudo escuro. Tudo escuro, né? A questão do preto, a gente pensa, não tenho nada para vestir, vou botar um preto que eu tô bem. Show de bola. Nem sempre. Quando a gente trabalha a coloração pessoal,
muitas das cartelas não existe o preto. Não tem preto. A gente pode pegar aqui até, ó, uma cartelinha de outono, ela não tem preto. Tu não vai ver preto nela. Então, às vezes a pessoa pega, meu Deus, não tenho preto. O que eu vou fazer da minha vida que não tenho preto? Tenho cinza, tenho marrom. Tu tem N possibilidades. Às vezes a pessoa usa preto, ela fica com semblante abatido. Parece que ela tá lá embaixo, tá andando de arrasto, né? Que a gente fala. Porque nem sempre o preto é a solução para o teu problema, né? De tu não saber o que colocar. O pessoal comenta do pretinho básico, mas eu acho que não é bem assim. Não né? é bem E assim. não é tão básico. Inclusive, tem muita gente que diz que o preto emagrece. Isso realmente funciona? É que existe, né? Sim. Há muito tempo vem se discutindo essa afirmação de que o preto emagrece, justamente. Falávamos disso ontem também, quando a gente falava sobre a pauta de hoje. Sobre eu estar vestindo uma camiseta preta, mas uma camiseta preta esturricada, assim, ó. Super apertada. Então, não vai disfarçar nada, né? O que acontece? Tu precisa conhecer o teu corpo. Outra vez, né? O autoconhecimento. Tu precisa conhecer teu corpo para te saber quais as formas que vão valorizar e disfarçar o que tu não quer que apareça, o que tu não gosta. Não adianta tu te vestir de preto, botar um vestido todo preto ensacadinho, se tu quer esconder um pneuzinho, uma gordurinha, enfim. Não adianta, não vai resolver, né? Às vezes vai acabar contigo. Então, a gente tem que ter sempre esse cuidado de tu saber, tu equilibrar, tu ter um equilíbrio. As combinações monocromáticas, elas sempre te dão essa impressão de longilíneo, que tu é mais alto. Então, tu vai usar um preto, tu vai estar toda de preto, tu vai ter essa sensação de que tu é mais alto mesmo. Ela te dá essa sensação. Como se tu for usar um look todo azul, um tom sobre tom, enfim, tu vai ter essa sensação. Toda vez que tu colocar uma monocromia, um look monocromático, tu sempre vai ter essa sensação de que tu é mais alto, consequentemente, tu acaba afinando a tua silhueta. Aquela questão de estampa com estampa, como é que tá se vendo hoje em dia? Por exemplo, tá lá aconteceu com um colega nosso que estava com uma camisa florida e uma a bermuda. A calça camuflada isso. e o jornal, claro, com certeza. E o Cristo, esqueci. Boné? Isto, meu Deus, me fugiu a palavra. E boné também estampado. O que acontece? As combinações de estampas, existem pessoas que têm uma facilidade incrível de compor com estampas. E ficam looks, assim, impressionantes. Mas, para te compor com uma estampa, tu tem que ter um cuidado. Primeiro cuidado é tu respeitar a tua proporção. Daqui a pouco tu tem uma proporção pequena, tu vai colocar uma estampa com floral desse tamanho. Nesse caso era uma proporção pequena, né? Meu Deus! A gente não tá dizendo os nomes aqui, né? Mas ele vai saber. Enfim, tu tem que saber, tu tem que olhar, tu tem que ter um cuidado para te combinar. Daqui a pouco, tu vai usar um xadrez com um floral. Tem que ter cuidado, daqui a pouco combinar. O xadrez com floral não é uma combinação que fica tão harmoniosa. Daqui a pouco tu vai botar uma listra com um floral. Tenho a minha mentora que ela dizia que a gente tem que pensar a combinação de estampas, tipo o listrado com o floral, como se fosse um vaso. Tudo bom. Tu é um vaso, tu tá recebendo, tu tá com floral, tu tá recebendo flores. Então, a parte de baixo, tu vai ter a listra, que é o que vai te dar essa sensação de silhueta longa. A parte de cima, tu vai ter um floral. Mas sempre respeitando a tua proporção. Se tu tem uma proporção grande, se tu tem uma proporção pequena, uma proporção média, né? Então, tu tem que sempre respeitar. E combinar as cores que tem numa estampa com a outra. Também é uma forma mais fácil de tu conseguir fazer as combinações de estampas. Olha só.
O poá com o floral é uma combinação que fica super bonita. Então, são coisas que tu pode ir ousando dos mais básicos para tu ir criando novas composições mais ousadas. Karine, e falando um pouquinho nessa questão de consultoria, entrando um pouco nesse assunto que pode ter muitas pessoas que estão interessadas nesse assunto. Sim. Como funciona o estudo de uma pessoa? O que é levado em conta para fazer essa consultoria? Como são escolhidas as cores para determinada pessoa? Enfim, explica para nós um pouquinho de como funciona isso. Sim. A consultoria de imagem, ela é um processo um pouquinho extenso, tá? A gente tem 3, 4, 5 encontros para definir tudo isso na consultoria completa. E a gente avalia desde a tua morfologia, que é todas as tuas medidas, as tuas proporções, a tua silhueta. Eu trabalho com a análise facial também. A gente tem uma conversa, a gente entende o que tu quer. Porque às vezes as pessoas estão em transição de carreira, estão passando por momentos e elas precisam ter esse autoconhecimento. Então, Mona, o que tu quer transmitir com a tua imagem? Tu quer que as pessoas te vejam de que forma? O que tu quer externar? Né? Então, a gente tem essa conversa e aí a gente vai para os processos. A gente faz a análise de coloração. Na coloração, o teste técnico a gente faz com tecidos. A gente tem que ter uma luz boa, ou luz natural, ou a gente trabalha com a luz neutra, mas o ambiente tem que estar bem iluminado para não causar nenhuma sombra, para isso não interferir no teu resultado final. Então, a gente vai avaliar a temperatura da tua pele, o teu contraste, que é a diferença da tua pele para cabelo e olhos. Caramba! A intensidade da tua pele, se tu é uma pessoa que tu segura mais cores mais vibrantes, com brilho, ou se tu é de cores mais clarinhas, mais opacas, né? A profundidade da tua pele, do teu... É sempre o conjunto. E sempre a gente avalia o natural. A gente tem que ter muito cuidado com quem tem micropigmentação, cabelo pintado. Então, quando tu vai passar por um teste de cor, toda a tua roupa, a gente bota um pano para neutralizar tanto a cor da tua roupa, como se tem cabelo pintado também, vai uma faixinha para neutralizar essa cor, para te conseguir ver qual a ressonância que a cor dá na tua pele. Aí a gente vai vendo. E é muito incrível porque as clientes notam, e às vezes tu pega uma foto e tu compara a cor clara com a cor escura. Parece que a foto foi mexida, foi passada por Photoshop, mas não. É realmente a diferença que dá. Tu percebe olheira, às vezes pessoas que têm mancha de pele, melasma. Então dá muita diferença sim a cor na tua pele. Caramba, é uma questão bem complexa, bem então, complexa. para se fazer uma harmonização, digamos assim, para que tudo esteja conversando da mesma forma. Mas... E eu gosto muito também de trabalhar no processo da coloração pessoal. Eu trabalho com a cor emoção também, que é as cores que a gente diz que são as cores da nossa essência. Às vezes é muito incrível porque tu pede assim para cliente escolher as cores, enfim. E tu vai olhar e aí as cores vão dizendo sobre o que tu é, sobre o que tu tá sentindo, sobre o momento que tu tá passando, muitas vezes. E é incrível como as cores batem muito com a personalidade, ou às vezes não é aquilo, mas naquele momento é aquela cor que aquela pessoa gosta mais e tá usando mais. E tudo tem um porquê, né? Tudo tem um motivo dela estar usando mais aquela cor, ou dela gostar mais daquela cor. Que bacana, bem interessante. E isso bem complexo, né? Então, exato. Tem muitas pessoas que acham que é o simples fato de ir lá e ver que cor vai ficar mais bonito. Não, é todo um estudo, é todo um preparo. Não é numa sessão só. Todo um trabalho para se chegar a uma conclusão, né? Sim, e é um trabalho assim, é um trabalho bem sério. Tipo, análise de coloração não tem como tu fazer online, tem que ser presencial. Exatamente. Não tem como tu dizer para a pessoa, tu é uma primavera clara.
Não tem cor de monitor, muda, Com tudo muda, certeza. tem que ser presencial. E muito das estações está na nossa personalidade também. Ah, é? Quando a gente usa a coloração, o método que eu uso é o sazonal expandido. Então, ele é baseado nas 4 estações do ano, sendo subdividido cada estação em 3 grupos. Então, e tu vai vendo, é tipo o outono. O outono, tu imagina o outono, eles são tons mais terrosos. Então, a cartela de outono vai ser sempre tons mais terrosos. E vai ter as intensidades da estação. Quando tá mais quente, que tu vê que a paisagem tá com cores diferentes, né? Ou quando ele tá mais suave, lá no finalzinho. Então, ele vai ter todas as variações das estações, vão passando para a nossa cartela de coloração também. A dica que fica é justamente, então, buscar um profissional que realmente saiba o que está fazendo quando tu vai fazer essa consultoria. Porque não é o simples fato de te ajudar a te vestir, de colocar aquela roupa em ti, e sim fazer todo um estudo de tudo. É um estudo completo. E é bem complexo. Com certeza. Nós vamos para um pequeno intervalo, mas antes de ir para o intervalo, eu gostaria de salientar novamente os nossos patrocinadores que fazem com que esse programa seja possível, né, Mona? Isso mesmo. Então, a gente tem Clínica Magras. Posso falar aqui. Pode, porque deu Nossa tilt. missão é transformar sonhos em realidade. Somos singulares. Para você que quiser dar um pulinho lá na Clínica Magras, inclusive está aparecendo um videozinho aí de todos os procedimentos que são feitos pela Clínica Magras. A Clínica Magras que fica na Rua Flores da Cunha 564, na rua aqui do Mercado Dia do Sicredi, logo para baixo ao restaurante Delícias do Prata, aqui em Nova Prata. O telefone é o 54 21 21 60 20, o telefone lá da Clínica Magras, que tem vários procedimentos, várias questões que você inclusive pode fazer para depois fazer uma harmonização de corpo e de tudo mais, né? Isso Deixar mesmo. tudo encaixadinho. E aí, depois que você está ali, ó, show de bola, vai pro Movie Art Cinemas aqui em Nova Prata. Exatamente. Aproveita e chama o companheiro, chama a companheira, dá um pulinho lá, acessa movieartcinema.com.br e lá você... movieart.com.br, lá você vai encontrar todos os filmes que estão em cartaz, todas as sessões que tem, e também você pode fazer a compra do seu ingresso online, caso você não consiga ir até o cinema para fazer essa compra. Exatamente, eu gostaria também de dizer que hoje à noite, pessoal, existe as férias do pessoal do Hora Bolas, mas não deixe de acompanhar hoje à noite, nós vamos ter a reprise do programa bem bacana que foi com o nosso ator pratense Miguel Roncato, então fica ligadinho, a partir das 22 horas, 10 horas da noite, tem a reprise do Hora Bolas. Na sequência a gente volta falando um pouquinho mais sobre moda, para você que tem dúvidas, sugestões, inclusive eu queria mandar um abraço aqui para a Tere Pieta Cúnico, a mãe da nossa chefa, digamos assim, a Laura, mandando aqui que está muito interessante. Pessoal, para você que quiser interagir conosco, é sempre um prazer ler as mensagens de vocês aqui. Na sequência, a gente volta falando um pouquinho mais sobre moda com a Karine Zucconelli. Fica ligadinho aí, Conecta Mais Web TV, conectando você. UNA Idiomas e Intercâmbio. A UNA traz para você oportunidades de experimentar, viver e curtir um novo idioma. Pode ser através de aulas presenciais ou online e intercâmbios. Oferece inglês básico ao profissional para o mundo corporativo, francês, espanhol, italiano e polonês. Se conecte com outras culturas. Abra espaço para novos costumes. Renove sua mente e venha sentir o mundo. UNA, Live the World Otherwise. Adilnet TV, programação para assistir com toda a família. Infantil, esportes, documentários, jornalismo 24 horas e muito mais canais para aprender, curtir e se divertir. Adilnet Telecom, fibra ótica, telefonia fixa e TV. Contrate já pelo 10355 ou acesse nosso website www.adilnet.com.br.
Desde 1986, a loja para toda a família, no centro de Nova Bassano. Luniarte, móveis sob medida. Projeto, fabricação e instalação. Com um orçamento na medida para você. Fale direto com o Cúnico. Fone 3273-1505. Luniarte, móveis sob medida, em Nova Bassano. É isso aí, pessoal. A gente volta agora com mais dicas de moda com Karine Zucconelli aqui no programa Algo a Mais nessa manhã de terça-feira, que está sensacional. Exatamente. É o que esse programa diz mesmo. É sempre trazendo algo a mais para você. Algo além do padrão, algo além do que você está acostumado a ver, nós estamos trazendo aqui para você. Karine, voltando às perguntas sobre moda, que a gente até estava comentando agora no intervalo que é bem importante essa questão de harmonização e que várias pessoas passam por toda essa questão de consultoria, não harmonização. Quem te inspira, Karine, nessa questão da moda? Onde você busca a inspiração? Olha, eu tenho uma grande inspiração, que na verdade foi a minha mentora, que é a Cristine Carvalho, porque ela tem um olhar para a moda que é esse olhar bem humanizado. Não é mais tratar a moda assim só com o simples vestir. É entender o ser, é entender a pessoa, é entender quem está vestindo a roupa. E não simplesmente tratar da roupa. Então, para mim, ela é uma... Eu acho que muitas pessoas veem o sinônimo de moda como luxúria, digamos assim. Como gastos exorbitantes para se manter na moda. E isso não funciona assim. Não é assim. Por isso que a gente sempre frisa. É muito importante tu entender o teu estilo para te conseguir se comunicar, para te conseguir passar uma imagem coerente. Tu não precisa estar comprando sempre, tá toda hora com roupa nova. Não é necessário isso. É tu te entender e tu saber o que tu gosta. Tem peças que elas são sempre atemporais. Tu não precisa te vestir de acordo com a tendência. Claro que as tendências estão aí, a gente quer, a gente gosta, né? Mas não é aquela necessidade de tu estar seguindo a tendência. Tanto que a gente tem alguns estilos que nem aí para tendência, até usam, mas eu uso o que eu gosto, o que eu me sinto realmente bem, o que eu acho que fecha com o meu ser, né? Inclusive, é isso que eu ia te pedir agora, conforto e beleza. Tem como contraste, como unir os dois? Com certeza, com certeza. No corre-corre que a gente vive hoje, a grande maioria das pessoas prezam muito pelo conforto, pela praticidade. Tu tá bem arrumado, mas tu tá confortável. Tu conseguir realizar as tuas tarefas diárias, ir pro teu trabalho, mas tu te sentir bem, tu te sentir confortável. Porque a pior coisa que tem pra gente é sair e passar o dia inteiro com aquele calçado machucando teu pé, com aquela roupa que tá apertada, que tu tem que passar o dia inteiro sentado e tu não aguenta mais, né? Então, todo mundo tá buscando hoje esse conforto, essa praticidade que
consiga vestir dessa forma que tu fique bem arrumada, mas Inclusive também eu acho que é um paradigma que o pessoal também acha que por ver os desfiles de moda, acham que tem que ser aquele tipo de roupa desconfortável que tem que ser utilizado, e não é bem assim. não né? é bem assim. Falando em calçados, o calçado pode detonar com o teu look? Pode. Muitas vezes o calçado acaba com o look. E existem looks que podem ser usados, por exemplo, com tênis e depois também com um salto. Sim, existem. O que a gente costuma dizer? Que a repetição gera harmonia. Daqui a pouco tu vai estar com uma blusa aqui, tomara que caia, e tu vai estar lá no pé com um sapato todo fechado. Vai pesar. A pessoa vai olhar pro teu pé. Então, se tu tivesse aqui com tomara que caia e uma sandália, Beleza. estaria harmônico, né? Então, às vezes, tu vai botar, sei lá, um sapato vermelho, tu tá toda de preto, tu tá com o sapato vermelho. Vai chamar atenção pro teu pé. Ninguém vai olhar pro teu rosto. Tu bota um brinquinho vermelho, tu já harmoniza. Tu faz a conexão do teu brinco com o teu sapato. Tu tá repetindo a cor, então tu tá gerando uma harmonia, e quem vai te olhar um todo, não vai olhar lá direto pro teu pé, né? Então a gente sempre cuida isso. Existe toda essa harmonização de detalhes e acessórios, né? Sim, exatamente. Tu repetir a forma, daqui a pouco tá com um brinco redondo, tu vai botar um sapato com saltinho redondo, com o bico redondo, tu vai usar um cinto com a fivela redonda, tu vai repetindo as formas, tu vai repetindo as cores, consequentemente tu vai transformando, deixando o teu look harmonioso, né? Olha que legal. Para homens, é possível também fazer a consultoria? Sim, é possível. Que eu acho que tem muito homem. Os homens estão se soltando cada vez mais, eu Sim. acho, para essa questão, né? Sim. Os homens estão tendo um cuidado maior com a sua imagem. E que bom. Que bom. Há um tempo atrás, os homens nem aí, né? Um tênis, uma calça jeans, uma camiseta surrada e já era, né? Exato. Um sapatênis para poder usar em todas as Em ocasiões. todas as ocasiões, eu vou usar isso do trabalho ao casamento. E é isso, né? Então, a mulher, ela sempre teve um cuidado maior. E essa cultura do cuidado da mulher, muitos homens foram percebendo, opa, por que ela se cuida tanto e eu tô largadão, né? Então, os homens foram criando essa cultura de se cuidar mais, de cuidar da sua imagem, de ter esse cuidado, porque é um cuidado com a gente, né? A nossa imagem é o nosso cartão de visitas. Tanto é que existe aquela questão de a primeira imagem é a que fica, né? E muitas vezes a gente, como nós estávamos falando com a Kátia, muitas vezes a gente não tem como se comunicar com todas as pessoas que estão no ambiente. Sim. E muitas vezes a comunicação é feita pela imagem. Exatamente. Uma coisa que seria para não aparecer, mas que às vezes aparecem e também dão as lingeries. Temos que ter um cuidado também com elas, né? Sim. Existem ambientes que, as lingeries estão sendo muito trabalhadas para que apareçam. Uhum. Mas a gente tem que saber em que ocasião ela pode, em que ocasião ela não pode aparecer. Tu tá no teu trabalho, um trabalho formal, bem formal, assim, e tu tá com a tua lingerie aparecendo. Não é como se bacana. eu estivesse aqui agora com alguma coisa super transparente. Eu tenho uma roupa de ir pra festa, que ela é transparente, uso com uma lingerie preta por baixo, que justamente é aquela toda rendada, que é pra ficar bonita, que é pra aparecer mesmo. Sim. Né? As lingeries, elas estão muito trabalhadas, elas estão sendo muito trabalhadas para isso, para aparecerem. Pra aparecer. Uhum. E, elas podem aparecer. No momento certo. No momento certo. Então, é esse o cuidado que a gente tem que ter. Que momento ela pode, que momento ela não pode aparecer. Há também um estudo de, por exemplo, calcinhas ideais,
Eu sei que daí entra mais na parte da mulher, mas Sim. existem muitos formatos, Sim, muitas sim. que talvez marquem o que não é para marcar. Existe também algum estudo sobre Pois é, isso? isso a gente, Sim. inclusive nós homens, já ouvimos falar muito sobre essa questão de que cada roupa demanda de um tipo de calcinha para que não marque ou para que, Sim. enfim. Com certeza. Sim, existe sim. Existe E é vários estudos, de acordo com o tipo de corpo, de acordo com o tipo de roupa que tu vai usar, que tu possa colocar para que fique discreto, que não fique aquela coisa marcada, né? Então, E existe também para cuecas? cuecas a única coisa assim que é deselegante é cueca aparecendo. Cueca Pois é uma então. coisa que Não precisa. não precisa aparecer. Né? Então, é cuidado, assim, que os homens precisam ter. Karine, o que tu me diz, por exemplo, assim, tem pessoas que extrapolam na questão ser jovem. Digamos assim, tem 40, 50 anos, mas estão lá com aquela calça rasgada e não encaixa com a pessoa, ou estão lá com, enfim, um design assim... Com a cueca aparecendo. É, aquela calça mais caída, digamos assim. O que tu me diz desse tipo de combinação? Na verdade, assim, o que acontece? A gente entra de novo nos estilos. Tem pessoas que têm 50 anos e têm aquele Sim. estilo criativo ou mais natural, que usa essas roupas e, ok, fica lindo, sabe compor, entende o seu corpo e sabe o lugar, como usa, né? Mas vamos abrir um parêntese, né? Tá, essa pessoa de 40 e poucos anos, esse homem, ele tá trabalhando no banco e ele tá lá com uma calça toda rasgada, com uma camisa que não tá legal, tu vê que tá toda meia tamanho errado. Essa pessoa, tu chega para ela te transmite credibilidade que uma pessoa que trabalha num banco precisa te transmitir? Tu te sente confiante em fazer negócios com ela? A não ser que tu conheça a pessoa, que tu saiba que ela é boa naquilo. Sim. Senão, fica aquele pezinho atrás, Tu fica né? com o pé atrás. Então, é uma coerência que tu precisa ter quando tu te veste de acordo com o ambiente. Daqui a pouco teu estilo é esse natural, é essa calça rasgada, é isso, mas tu trabalha num banco. Tu tem que saber onde tu pode usar isso e onde tu precisa seguir essa formalidade, né? Inclusive, a gente vê muito a questão de mudanças bruscas em se vestir, digamos assim, de uma hora para outra. O que acontece? Principalmente com o homem acontece isso. De uma hora para outra se separou, de repente quer virar o meninão. Era uma pessoa lá que... Ok. Não, era uma pessoa lá que se vestia... Agora eu vou me cuidar. Extremamente formal, exato. E de uma hora para outra, pá! Mas tu vê isso não só com homens, tu vê com mulheres Com também. certeza. A gente vê muito essa transição. Daqui a pouco não tava no momento que nem aí, não tava nem mais se olhava direito no espelho, né? Aí acontece uma reviravolta na vida, meu Deus do céu, né? E muitas vezes as pessoas saem assim, à la louca, completamente sem noção e acabam extrapolando, né? Então, precisa ter um pouquinho de cuidado. De noção, De digamos noção, assim. exatamente. Falando em noção, qual é a dica essencial, assim, que tu acha que não pode faltar para os nossos telespectadores que querem se vestir bem? Qual é a dica, assim, ó, primordial que tu diria como a dica de ouro? A dica de ouro é: se conheça, saiba o ambiente que você vai e a roupa que você está indo está condizendo com esse ambiente? Eu acho primordial tu saber em que ambiente tu está indo, se o que tu vai estar vestindo cabe a esse ambiente. Inclusive, para nós que trabalhamos com um evento, uma questão que se preza muito é a utilização do preto, porque estamos trabalhando. Sim. Só que, é claro, tem aquela mudança de ser DJ, como eu sou, para ser Cinegrafista. cinegrafista, digamos assim. Sim. O DJ não vai estar
tem essa diferenciação entre ser um cinegrafista que está no meio da festa e ser o DJ que está num canto, digamos assim? Sim. Essa é uma pergunta pessoal, tá? Normalmente as pessoas que trabalham na organização do evento, elas estão de forma bem discreta. No caso do DJ, ele seria uma estrela do evento. Então, ele pode estar, sim, com cor ou estar chamando mais atenção do que a pessoa que trabalha, digamos, nos bastidores, né? Nessa parte mais de organização mesmo. Certo. Então, certo, sim, certo. Doug, tu tem que se vestir bem pra ser DJ. É exatamente isso. Tu não precisa andar todo de preto, nem deve. Mas era algo que se tinha em mente, digamos Sim. assim. E quem me deu um estalo para essa questão foi o meu grande mentor, Fabiano Rodrigues de Oliveira, que é um cara muito... Abraço, Fábio! Muito... que se veste muito bem, que tem uma elegância toda, então, né? Karine, voltando para as cores, inclusive eu gostaria de mostrar para o pessoal quais são as tendências agora para o outono. O que a gente tem de tendência e por quê? Uma cor que está muito forte, que Até foi... gostaria que se tu pudesse me passar, eu quero Sim. mostrar para o pessoal, esse é do outono? Esse é verão frio, gente. Esse é o outono. O que acontece? Essas cartelas, elas não são tendências, tá? Elas são cartelas que, quando Pra tu fizer a harmonização. coloração, são cores que tu vai ter para a vida toda. Posso pegar só para Pode, mostrar claro. para o pessoal? Vou pedir para o Sidney, inclusive, dar um zoom aqui. E, inclusive, a gente vê O aqui Cider, que a que gente... hoje tá discretíssimo, tá super ok. Isso. Inclusive, eu Cabelo gostaria tá de ok. mostrar para vocês que aqui existem combinações, existe make-up, não é só Não é cor só a de roupa, roupa. né? Não é só roupa. Na coloração pessoal, tu trabalha... A gente analisa só. a maquiagem, a gente vê o cabelo. Às vezes a pessoa tá com o cabelo na cor errada. Para micropigmentação, é importantíssimo tu fazer uma análise de coloração antes, porque o que a gente vê de pessoas que fazem a micro e fica totalmente fora da cor, fica aquela coisa que não fecha, sabe? Então, a cartela de cores é uma coisa que tu tem, ela não é tendência. Tu vai ter para toda a tua vida, a tua cartela de cores. Eu tava vendo aqui que desde o blush que tu usa, o Sim. rímel que tu usa, Sim. a base, meu Deus, é tudo. É tudo. A sombra. A gente tem as estações de cores mais quentes e tem as estações de cores mais frias. Olha só. O inverno e o verão são estações de cores frias. E o outono e a primavera, elas são estações de cores mais quentes. Até pelo fato da estação também ser assim. Da estação. Tu pensa no verão, no verão cor fria? Não, é isso que eu tava pensando É que tu agora. faz um link com o verão, que no verão tu te refresca, né? Tu pensa no sorvete, tu imagina uma paisagem de verão da Suíça. São as cores mais lavadas, elas têm uma suavidade. Elas não são tão intensas como as cores da primavera. Olha, tu vai comparar aqui a cartelinha da primavera. Até se tu quiser me dar, eu já mostro pro pessoal as duas cartelas. As cores da primavera, elas são cores bem intensas. E as cores do verão, tu pode ver que elas são cores mais lavadinhas, elas são cores mais suaves. Opa! Aqui, ó, pessoal. Aí tu vê a diferença entre elas, né? Aqui Isso é nós muito temos a primavera e aqui o verão, ó. Dá pra ver que são cores diferentes, né? Karine, mais uma questão. Tu falaste que... vou pedir pra Mona colocar lá pra mim. Mona, por favor. Tu falaste que cabelo, óculos, acessórios também fazem a composição do look. Sim, No caso de homens, a barba também faz a composição do look. também. Na consultoria também é visto todas essas questões? Sim, tudo. Tu faz a análise dos traços faciais e nessa análise facial tu vê o tipo de rosto, a gente trabalha muito a personalidade, então tu acaba trabalhando a tua imagem para que ela fique de acordo, para que ela fique coerente. Né? Então, Existe uma parceria
nessa harmonização entre design de moda e maquiadores, cabeleireiros? Sim, existe. Existe parceria, sim. Quando a gente faz, principalmente quando se faz cabelo, até formato de sobrancelha, a gente procura sempre trabalhar com os profissionais, né? Para te chegar na cor, porque às vezes a gente sabe que cabelo não é todo cabelo que vai chegar na tal cor. Então tu tem que tentar aproximar para chegar. Mas a gente sabe, tem cabelos que pegam super fácil, que descolorem fácil, que aguentam mais a química, e tem cabelos que menos, né? Então precisa sempre ter o cuidado do profissional de imagem, trabalhar junto com o profissional, o cabeleireiro, o maquiador, enfim, para ter esse trabalho em conjunto para que fique um resultado Uma bem equipe satisfatório. multidisciplinar, Sim. digamos assim. Aham. E tu falaste muito do natural, né? Sim. Então, por exemplo, se eu chego lá com meu cabelo loiro escuro, assim... Sim, é loiro escuro. Eu chego lá com meu cabelo, vocês prezam por esta cor. E não, por exemplo, fica melhor com ruivo, sei Não. lá. O que acontece, Mona? A gente vai sempre trabalhar para realçar a tua beleza natural. A gente não vai trabalhar para te Mudar. Que eu acho, fazer inclusive, outra que pessoa. é a beleza mais bonita, é a beleza Sim, natural. Sim. Daqui a pouco tu me diz assim, Karine, eu quero mudar meu cabelo. Eu pensei em dar uma iluminada, em fazer alguma coisa diferente. Ok, então a gente vai ver que cor a gente pode usar, que fique bacana, que combine com a tua pele, que não vai ficar um super contraste. Daqui a pouco tu tem o cabelo com a raiz bem escura, tu vai deixar ele um loiro platinado. Vai ficar totalmente desarmônico com a tua pele, né? Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande com isso. Karine, infelizmente nós chegamos ao final do nosso programa. Eu gostaria de agradecer muito a tua participação. Foi muito esclarecedor, principalmente para mim, que achei que moda era algo caro, digamos assim. Sim. Era algo que realmente era... Inacessível. Exato, e a gente vê que não, que a moda ela pode ser acessível sim, ela pode ser adequada ao teu perfil sim. Eu achei que, por exemplo, a moda fosse o que está tendência lá é o que se vai usar e ponto final, e não, tu demonstraste que depende da pessoa, depende de características físicas, características até de, como tu disse, de locais que se vai. Então, muito obrigado pela sua presença aqui, foi extremamente esclarecedora. Eu que Antes da agradeço gente vocês. terminar, tem o comentário da Olivete Zuconelli. Isso. Minha mãe. Olha ali. Muito orgulho de você. Estamos em viagem assistindo a Conecta Mais. Olivete, muito obrigada. Muitíssimo obrigado. Pela sua companhia. E continue nos assistindo. Com certeza. Karine, então, muito obrigado. E gostaria de deixar a câmera à sua disposição para deixar seu contato, Sim. Informar para quem Redes quiser. sociais, para quem Sim. quiser te encontrar. Então, eu uso bastante o Instagram, Caso Conelli Consultoria. Estou aberta, quem tiver dúvidas, quiser saber maiores informações, pode mandar mensagem. No meu Instagram tem o meu WhatsApp também, então pode me contatar, que sempre que eu puder ajudar. Agradeço muito vocês a oportunidade de estar falando um pouquinho do meu trabalho, né? E é isso. Obrigada. Perfeito, Imagina. nós que agradecemos. Exatamente. E pessoal, então, para finalizar, eu gostaria de avisar vocês que hoje o Hora Bolas se encontra de férias, mas... Hoje o Hora Bola se encontra de férias. não As é só pessoas. hoje. Isso. O programa. O programa se encontra de férias, o programa Hora Bola se encontra de férias, mas não deixe de acompanhar hoje à noite a reprise com o nosso ator pratense aqui, Miguel Roncato, que inclusive deve fazer toda essa questão na Record, consultoria, harmonização e tudo mais. Deve fazer mesmo. Miguel, como que é? E gostaria de deixar um forte abraço aos nossos apoiadores que fazem com que esse programa seja possível. O nosso apoiador, então, é a Clínica Magras. Nossa missão é transformar sonhos em realidade. Somos singulares. Um videozinho aí para o pessoal que quiser saber isso, dar uma verificada em como funciona a Clínica Magras. Inclusive, é uma clínica com mais de 400 franquias. Isso. O vídeo está um pouquinho desatualizado, né? Ali diz 350, mas a Indy já passou das 400, né? Exatamente.
A Clínica Magras aqui em Nova Prata, que fica na rua Flores da Cunha 564, na rua do Sicredi, do Mercado Dia. O telefone para você que quiser entrar em contato é o 21 21 60 20, a Clínica Magras, que atende Nova Prata e toda a região. Mas também nós temos mais um apoiador, né, Mona? Com certeza, o novo mundo do cinema bem pertinho de você. Movie Art Cinemas aqui em Nova Prata, para você saber quais os filmes que estão em cartaz, as sessões que existem, se é dublado, legendado, se é nacional, como que vai ser. Acesse movieart.com.br, fique por dentro de tudo que está acontecendo lá no cinema, tanto de Nova Prata quanto da região. E também você pode fazer a compra do seu ingresso online, caso não dê tempo de fazer. Ou caso você queira mesmo comprar antes, para ter certeza que aquela sessão está garantida, né? Gostaria também de mandar o nosso último abraço aqui para Regina Mick. Parabéns, sucesso. Muito obrigado, Regina. E hoje a gente fica por aqui com o Ainda não. Tá bom. Então, gente, a gente lembra que amanhã o Algo a Mais vai receber a esportista Gláucia Menegatti. Amanhã é dia da esportista, a gente vai receber a Gláucia, que ela é prof de educação física, para falar sobre esse dia muito especial. Também a gente vai receber a Rosângela Matos, nossa querida Rosângela, que estará conosco na quarta-feira do Sofá, e Patrícia Gabriel, ela que é secretária de Cultura de Cotiporã, para fazer o convite, né, para esse carnaval que está chegando de Cotiporã. Foi bem importante essas colocações, eu já estava atropelando tudo aqui, finalizando o programa. Mas bacana, pessoal. Na quinta-feira também nós temos dia 20, Conecta Esporte, a partir das 8h30 da noite, nos primeiros 45 minutos falando sobre a dupla Grenal. E na sequência também a mais gente vai receber o pessoal de Serafina Correia e daqui de Nova Prata falando sobre o vôlei de quadro, um esporte que está em ascensão. Vamos pedir apoio, né, para todo mundo que gosta do esporte, e apoiem o vôlei também. É isso aí, agora posso finalizar. Agora pode. Pessoal, muito obrigado, Karine, muito obrigado. Obrigada. Obrigado a Kátia, que esteve aqui também, e principalmente obrigado pela sua audiência. A gente se vê amanhã, novamente aqui no programa Algo a Mais. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.